de coraçãozinho. Eu vou desconectar aqui algumas coisas para tentar que isso funcione melhor aqui, tá? Vamos ver, estão me escutando aí ainda ou não? Ouvindo bem, fechou. Vamos lá, isso aí. Que bom. Então vamos lá, então, né, pessoal? Agora sim. Então vamos lá. O pessoal pode ir escrevendo aí as dúvidas que a gente vai sanando aqui. A ideia é fazer uma live rapidinho, né? Até porque a gente tem aí o simpósio nacional feito pelo Marcelo Nascimento, começa às 8 horas. A ideia é também deixar que o pessoal saia para poder depois ir lá nesse simpósio nacional tirar também algumas dúvidas. Hoje nós temos no simpósio o André Custódio Viana e a Grazi, que é presidente da associação aqui de Santa Catarina, que vai estar falando hoje no simpósio, né? Eu também estou inscrito lá, assim como vocês, eu também estou inscrito. Então, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. A ideia é tirar dúvidas, um bate pronto mesmo, né? Saber o que vocês têm de dúvida, que vocês querem saber. Eu posso começar com uma que me foi solicitado aí, agora à tarde, alguém que me pediu para falar. Se a gente falar um pouco mais sobre CRAS e CREAS, mas aqui eu tenho a Angelita, né? Angelita, boa noite, tudo bem? Que está perguntando sobre a fiscalização. O CT deve ir em loco apenas nas entidades que estão inscritas no conselho? Se sim, como ficaria o serviço de acolhimento? Olha só, o serviço de acolhimento é uma das entidades do artigo 90, lá do Estatuto, né? Que o artigo 95 diz que as entidades do artigo 90 serão fiscalizadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pelo juiz da infância. Então, independentemente de inscrição no Conselho ou não, aquelas entidades do artigo 90 serão fiscalizadas pelo Conselho Tutelar, sim, tem que ir, mesmo que não tenha inscrição. Veja que a não inscrição do serviço de acolhimento, Angelita, pode ser um apontamento do relatório de fiscalização que vocês vão fazer quando encaminhar para o CMDCA, inclusive dizendo que o acolhimento não está inscrito no CMDCA. E veja, o ECA é bem claro ali do artigo 90 até o 97, se não me engano, mas está ali entre 90 e 97, um dos incisos vai dizer assim, que a entidade não inscrita no Conselho Municipal de Direito de Criança e Adolescente não pode funcionar. Primeiro ela tem que estar inscrita para depois funcionar. E a partir do momento que ela está inscrita, essa inscrição tem prazo de 4 anos. Mas o que diz o ECA? A cada 2 anos, nós temos que ter uma reavaliação da inscrição e constitui critério para renovação dessa inscrição, ou seja, só a partir do 2º ano, né? Critério para renovação dessa inscrição, um atestado de qualidade e eficiência emitido pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pelo Juiz da Infância. Então, não pode renovar a inscrição lá no CMDCA a entidade do artigo 90 que não tem esse atestado de qualidade e eficiência. Lógico, vocês também, eu sempre digo nas minhas capacitações o seguinte, nós não estamos, o Conselho Tutelar não está para fechar entidades, então a primeira fiscalização é orientativa, né? Olha, isso está errado, aquele princípio vocês não atendem, falta inscrição do CMDCA, a parte de estrutura física, como preconiza o manual de orientações aqui dos serviços de acolhimento, não está correto, não tem equipe suficiente, tudo vocês vão ter que ler esse manual aqui, para daí estar fazendo esse relatório de fiscalização e encaminhando para o CMDCA, tá? Inclusive, vocês podem alertar o CMDCA que a próxima renovação de inscrição não poderá ser feita se não tiver o atestado aí do Conselho Tutelar. Tá bom? Vamos lá. Conselho Tutelar aplica medidas de proteção para adolescente que cometeu ato infracional? Olha, Jéssica,
O adolescente, só porque ele cometeu o ato infracional, não quer dizer que ele não necessite de medidas de proteção, tá bom? Só que a gente tem que frisar bem o seguinte: lá no artigo 103, deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu não quero me equivocar. Não é no 103, é mais para frente um pouquinho. Quer ver? Olha só. Aqui. Lá no 112, quando fala das medidas de socioeducativas, tá? Das medidas socioeducativas para o adolescente que comete ato fracional. Lá vai dizer assim, ó, verificada a prática de ato fracional, a autoridade competente, nesse caso aqui do 112, a autoridade competente é o juiz, tá bom? Então, o juiz aplicará ao adolescente as seguintes medidas. Vamos lá, inciso 1º, advertência, 2, obrigação de reparar o dano, 3, prestação de serviço à comunidade, 4, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, 6, internação. E olha só o 7º, olha só o que diz o 7º aqui, ó. Qualquer das medidas previstas do 101 do 1 ao 6º. Então veja, quem aplica a medida de proteção ao adolescente que cometeu ato fracional é o juiz da infância, tá? Mas isso não quer dizer que eventualmente num outro atendimento, vamos dizer, o adolescente cometeu ato fracional, está cumprindo medida socioeducativa de liberdade assistida no CREAS e o CREAS identifica uma situação de violação que precisa que o Conselho Tutelar aplique uma medida de proteção. Então não tem problema, né? Vamos dizer que está atendendo o adolescente lá no CREAS, ele não está estudando. Aí o CREAS comunica ao Conselho Tutelar a violação de direito, que é obrigado a comunicar, e o Conselho Tutelar vai aplicar a medida de proteção de requisição de matrícula, tá? Mas sempre lembrando que o juiz ele já pode aplicar essa medida de proteção quando ele aplica a medida socioeducativa. Isso está lá no inciso 7º do artigo 112 do ECA, tá bom? Espero ter respondido e a gente vai aí respondendo. Vamos lá. O juiz de outra comarca determina o CT busque um adolescente no SENSE. Pode isso? Não, né? Qual seria a penalidade se não cumprisse essa determinação? Vamos lá, Lilian. Primeira coisa, o juiz, quem vai buscar adolescente que cometeu... Primeiro, Conselho Tutelar não tem nada a ver com adolescente que cometeu ato fracional e medida socioeducativa. Isso é com sistema de justiça, sistema de segurança e sistema de assistência social. Onde é que diz isso? Está lá no 88, inciso 5º do ECA, né? Deve haver uma integração operacional entre Ministério Público, Juiz, Segurança Pública, Defensoria, Assistência Social para o atendimento ao adolescente que comete ato fracional, tá? Mas olha só, se há uma determinação judicial, pode que o juiz depois abra um procedimento de descumprimento de ordem judicial. Mas olha só, o juiz de uma comarca pode determinar em outra comarca? Não. A competência do juiz também é territorial. Ele, para determinar que vocês fizessem o cumprimento disso aí, ele teria que mandar uma carta precatória para o juiz da comarca de vocês e o juiz da comarca de vocês solicitar que vocês fizessem isso, apesar de ser uma solicitação ilegal, tá bom? Mas bem por cima assim, vamos tirando as dúvidas, tá? Vamos lá, Eliane Teixeira. O CREAS foi oficiado pelo fórum a pedir uma internação urgente para um adolescente que foi desacolhido. Elas encaminharam o ofício para o Conselho Tutelar para requisitar serviço de saúde. Ora, gente, vamos lá. Eu tenho até aberto aqui, Eliane, olha lá. Eu tenho até aberto aqui uma requisição que eu bolei aqui quando eu era conselheiro tutelar, que era uma requisição de atendimento do CREAS. Por quê? O que aconteceu quando eu assumi o Conselho Tutelar? Bem rapidinho. Na primeira semana a gente teve um caso de violência sexual de um adolescente e eu fiz a requisição de atendimento pelo CREAS, sabendo que violação de direito era o CREAS, e o CREAS me responde que não era eles, porque a violação sexual teria passado há bastante tempo, não teria nenhuma sequela, não existia mais a violação de direito, né? Isso o CREAS colocou num documento, e que o máximo que esse menino precisaria agora seria de um atendimento psicológico se houvesse um trauma para tratar o trauma. Bom, aí eu fui estudar um pouquinho mais o Manual de Orientações Técnicas do CREAS e elaborei uma requisição para o CREAS, tá? Que diz o seguinte, olha lá, eu vou citar alguns trechos aqui desse manual do CREAS que eu usei para fazer essa requisição, tá?
Então, assim, a criança em tela, o adolescente, foi vítima de violência sexual, existindo uma preocupação sobre esse tema. Dessa forma, de acordo com um guia de orientação número 0101 do Ministério do Desenvolvimento Social, combate à fome na época, né? Esse manual vale até hoje, tá? A proteção social especial tem por direção proteger as vítimas de agressões e as pessoas com contingências pessoais, monitorar e reduzir a ocorrência de riscos, desenvolver ações de eliminação e redução de infringências de direitos humanos. Salienta ainda esse manual que o CREAS deve defender a dignidade dos direitos humanos e monitorar a ocorrência de riscos e seu agravamento, tá? Deve ainda o CREAS, né, que ele é integrante da parte de assistência social, a parte do serviço de proteção básica de média complexidade. Olha só o que diz: o CREAS deve se constituir de polo de referência, olha só, coordenador e articulador da proteção social especial de média complexidade, sendo responsável pela oferta de orientação, apoio especializado e continuados de assistência social a indivíduos com seus direitos violados, mas sem rompimento de vínculos. Nessa perspectiva, olha o que diz esse documento ainda: articular os serviços de média complexidade e operar a referência e contra-referência, ou seja, quem que é o serviço que recebe todas as denúncias de violação de direitos? Serviço, CREAS. Então, o CREAS recebe, faz as requisições para quem tiver que fazer, saúde, educação, assistência social, para outros serviços, CRAS, encaminha inclusive para o CRAS, serviço de convivência, para serviços de esporte, cultura e lazer, e monitora essas requisições. O CREAS é um órgão aqui, ó, que ele prestará um serviço de atendimento às situações de risco e violação de direito de criança e adolescente, e o atendimento em adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, direcionando o foco para ações das famílias, na perspectiva de potencializar a capacidade de proteção de suas crianças. Olha o que conclui ainda o manual. Dessa forma, ainda conclui que o CREAS é órgão de referenciamento e encaminhamento das situações de violação de direito, vitimizações e agressões de criança e adolescente, realiza visitas domiciliares, atendimento psicossocial individual e em grupos de usuários e suas famílias, inclusive com orientação jurídico-social em casos de ameaça ou violação de direitos individuais. Tá certo? E ainda coloca que o público, um dos públicos-alvo é da criança e adolescente vítima de violência sexual. Então, o próprio CREAS, ele não... Uma coisa que hoje ainda aconteceu isso, uma discussão aí num grupo, acho que eu estou, da Maduca Lopes, se não me engano. Aconteceu uma violação de direitos lá, uma criança procurou o acolhimento. Uma criança de 11 anos procurou o acolhimento institucional numa cidade e o acolhimento o que fez? Acionou o conselho tutelar. Ora, se a criança relata uma situação de violação, o artigo 93 do ECA diz que o acolhimento pode receber essa criança sem prévia determinação judicial e comunicar o fato ao juiz. Mas, claro, o acolhimento é a última instância, né? Medida excepcional. Então, o acolhimento, o que ele fez? Ligou para o conselho tutelar. E o conselho tutelar, o que vai fazer nessa situação? Vai requisitar o atendimento do CREAS para o CREAS fazer o atendimento dessa criança ou a escuta dessa criança, porque o conselho tutelar não é serviço de atendimento, ele requisita. E daí, olha só, acolhimento, CT, CREAS. Ora, acolhimento e CREAS não são órgãos ou entidades ou serviços da mesma política de assistência social? Para que eu preciso ir lá em cima no conselho e voltar aqui se eu posso fazer em linha reta e o serviço se comunicar? Então, os serviços dos órgãos públicos, eles têm que se comunicar. Sempre querer que o conselho tutelar intervenha para fazer requisição, isso é absurdo, né? Nos dias de hoje. É assim como tu diz. Outro dia, para você ter uma ideia, CAPS aqui da nossa cidade atendeu uma mãe que o adolescente precisava de internação. O psiquiatra do CAPS deu a requisição de internação, aí o CAPS vai para o conselho tutelar pedindo para o conselho tutelar fazer o pedido de internação. Ora, para com isso, né? É a saúde pedindo que o conselho requisite da saúde internar. Então isso não pode acontecer, isso prejudica muito
o atendimento da criança e do adolescente e faz com que a gente demore muito para atender. O Conselho Tutelar entra na situação de violação de direito. Então, o médico requisitou a internação, a saúde não internou, então aí há uma violação de direito. Aí o Conselho Tutelar vem e requisita a internação, porque houve uma negativa. Agora, não dá para usar o Conselho Tutelar para tudo o que acontece. Nós temos que parar com essa perspectiva. O Conselho Tutelar recebe as comunicações, né? Desde que e os serviços tomam as outras providências legais, só comunica que houve uma violação de direito. Agora, uma mãe procura um CAPS. O CAPS determina a internação. O próprio CAPS interna, qual é o direito violado? Não tem por que ir para o Conselho Tutelar, entendeu? Tá bom? Então, não precisa do Conselho Tutelar. Aí o próprio CREAS pode requisitar, porque ele é órgão de requisitador, de monitoramento e contrarreferência das suas requisições. Está lá no Manual Técnico de Orientações do CREAS. Hoje eu estava acompanhando uma live, todo mundo falando ali na live, até do Giovanni e da Ana, no município que eles fizeram, falando o quanto é importante que a rede, que o Conselho Tutelar saiba requisitar e tal. Mas o Conselho Tutelar precisa conhecer a rede, precisa conhecer os documentos, né? Orientadores de cada serviço. Senão, como é que ele vai requisitar? Olha só um exemplo aqui. Ontem, um colega nosso aí, Conselho Tutelar, que eu acho que ele deve estar ouvindo a nossa live hoje, pelo menos ele disse que ia estar aí, ele colocou no Facebook dele lá, fulano de tal, o menino fulano de tal está precisando de ajuda, fazemos uma vaquinha, colocou a conta bancária, tudo da família, porque ele precisa fazer uma cirurgia em outra cidade e precisava do dinheiro para transportar ele, o transporte para essa outra cidade, o pagamento do hotel e a alimentação dele nessa cidade. Aí eu coloquei lá no Facebook dele assim, digo, colega, tu faz a requisição disso tudo para a saúde e se eles não atender, você representa o juiz da infância. E daí ele veio no meu WhatsApp privado e disse, eu não sabia disso. Como não sabia, gente? Olha só, vamos lá. A saúde não tem um serviço que é tratamento fora do domicílio, o TFD. TFD concede alimentação, transporte e estadia para alguém que precisa de tratamento de saúde em outro município, fazer em outro município. É direito, é direito. Onde é que está isso? Na Constituição, no ECA e na Lei 8.080 do SUAS. Só que nós precisamos conhecer essa legislação. Olha, a Lei 8.080 é curtinha, tem 60 artigos. Os artigos do direito à saúde na Constituição, acho que são 4 ou 5. Né? Do direito à saúde no ECA é mais aí uma meia dúzia, 10 artigos no máximo. Então a gente precisa se especializar. O que eu digo sempre nos cursos que eu dou é assim, todo mundo não vai saber tudo, mas pega um conselheiro para entender bem de saúde, o outro entende bem de educação, o outro entende bem de assistência social, aqueles que se adaptam melhor em cada uma, lógico, né? Um vai lutar aí pelos direitos do conselheiro tutelar e um vai acompanhar as políticas públicas, os conselhos municipais, e vocês articulam aí para funcionar da melhor maneira, tá certo? Eliane, espero ter respondido. Vai ter um montão de pergunta aqui, eu estou subindo e respondendo, tá? Vamos lá, o André aqui. O que fazer quando o Conselho Tutelar não faz notícia após receber uma denúncia e faz o contato via telefone? Quando o Conselho Tutelar recebe uma notificação de violação ou de ameaça de direito, nós temos que parar com esse negócio de denúncia, porque quem recebe denúncia é o Ministério Público, depois de um inquérito policial. Então, a Segurança Pública faz um inquérito policial, quando ele vê que houve um crime, o que o inquérito diz? Veio através de denunciar que houve um crime. Então, a denúncia é da polícia. Né? A gente tem aqui uma suspeita, vamos dizer assim, de violação ou de ameaça de violação de direito. Nós podemos fazer contato, sim, via telefone, não tem problema, ainda mais em época agora de pandemia, né? Então, o Conselho recebe uma notícia de violação ou de ameaça, pode fazer contato via telefônico para notificar essa família, comparecer ao Conselho Tutelar para conversar sobre aquilo. Até porque a gente tem muitas denúncias falsas no dia a dia, né, André? Então, a gente tem um atendimento, olha lá, o artigo 136, 1 e 2... vai dizer, assim, artigo 136, que vai atender criança e adolescente nas hipóteses do 98. O 98 é os casos de ameaça ou violação de direito, né? E vai aplicar as medidas do 101.
O inciso 2 do 136 vai dizer atender e aconselhar os pais em aplicar as medidas de proteção. Então a gente vai atender, a gente vai fazer um primeiro atendimento. Veja que o Conselho Tutelar não faz acompanhamento, faz atendimento. Depois ele requisita acompanhamento, tá bom? Então pode sim fazer via telefônica esse contato, não tem problema, mas para que a pessoa compareça ao Conselho Tutelar para conversar, porque nada melhor do que estar pessoalmente para conversar, tá bom? Vamos lá, Jéssica. Jéssica Archer. Tudo bom, Jéssica? CT aplica medida de proteção para adolescente que cometeu ato fracional até 21 anos? Já respondi essa pergunta lá no comecinho, tá? O ato infracional não tem nada a ver com o Conselho Tutelar, nada a ver. Quem aplica medida de proteção do adolescente que cometeu ato fracional é o juiz. Está lá no 112, inciso 6º, tá? 6º ou 7º? 7º. E o juiz aplica as medidas de proteção do 101, do 1 ao 6º, tá? Então, assim, mas o adolescente 21 anos, o ECA diz que são crianças, toda pessoa até 12 anos, adolescente de 12 a 18 e jovem de 18 a 21. Veja bem, o Conselho Tutelar tem a atribuição de atender crianças e adolescentes, não o jovem. Está lá no inciso 1º, atender crianças e adolescentes. Se fosse para atender jovem, dizia atender crianças, adolescentes e jovens, tá? Por que lá no artigo 2º, parágrafo 1º, está jovens? Porque em algumas situações o ECA vai atender esse jovem. Vou dar 2 exemplos. Medida socioeducativa. Se ele praticou ato fracional antes de completar 18 anos, ele pode sofrer medida socioeducativa até 21, certo? E 21 é o limite. Completou 21, ele é liberado. Ele pode também, se não for bem preparado para o desligamento no acolhimento institucional, sem perspectiva de voltar para a família, o juiz pode determinar que ele fique acolhido até os 21 anos, né? Depois daí vai ser público, continuando sendo público da assistência social, mas de outra política aí de talvez o CRES, tá bom? Então, assim, temos que cuidar. O atendimento do adolescente que cometeu ato fracional não é do Conselho Tutelar, não é. Isso eu, inclusive, tenho um tópico no meu novo livro, não vou conseguir mostrar cá porque está aqui no celular onde eu estou transmitindo, mas vocês já devem ter visto aí nas minhas redes sociais, né? A gente está para lançar um livro novo agora, comecinho de junho. Hoje foi para a editora para fazer a nota bibliográfica, pegar o ISBN direitinho. Isso deve durar aí uns 7 dias, depois já vai para a gráfica, acredito que mais uns 15 dias já está resolvido. Então tem um tópico específico que é sobre isso. O Conselho Tutelar e o atendimento do adolescente que cometeu ato fracional. Nós aqui em Santa Catarina, nós temos um documento que é esse aqui, ó, que se vocês quiserem, depois vocês me peçam pelo WhatsApp, tá? Pelo amor de Deus, pelo WhatsApp. Esse aqui, que vai falar que aqui é um pouquinho diferente. Aqui vai dizer o que não é atribuição do Conselho Tutelar. Então, não é atribuição do Conselho Tutelar buscar familiar, procurar familiar, não é atribuição do Conselho Tutelar participar de oitiva, não é atribuição do Conselho Tutelar fazer transporte do adolescente de delegacia para cá, de casa para delegacia, de delegacia para o SES, para internação e assim por diante. Também não é atribuição do Conselho Tutelar assinar termo de liberação do adolescente, tá? E receber o adolescente. Tudo isso aqui, de acordo com esse documento aqui, tá? Feito pelo Ministério Público, ali, ó, Ministério Público, Tribunal de Justiça, FECAM, Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente, Associação de Conselheiros Tutelares. Tudo isso que eu falei é atribuição de quem? Dos pais. Então, o Conselho Tutelar, como não assume os pais, não faz o que é atribuição dos pais, tá? Não substitui os pais, perdão. Mas no meu livro eu uso ainda uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai dizer que nos casos de não localização dos pais, mas caso de liberação do adolescente, esse adolescente tem que ir para uma entidade de atendimento, que não é de internação, porque é caso de liberação. E lá no Tribunal de Justiça de São Paulo diz que essa entidade de atendimento é o acolhimento institucional e quem leva esse adolescente para a entidade de atendimento é a própria polícia, tá certo? E o dirigente do acolhimento será responsabilizado se não aceitar o adolescente. Então lá no meu livro tem essa decisão certinho também, no meu próximo livro, que vai ajudar vocês. Aliás, assim, ó, o novo livro, o primeiro era uma coletânea de leis, né? Esse aqui vocês já conhecem, a maioria conhece. Esse aqui era uma coletânea de leis com 10 modelinhos aí de medida de proteção para o Conselho Tutelar.
O próximo livro é só temas para o Conselho Tutelar. Então, eu vou ter lá a exclusividade do Conselho Tutelar, se pode ou não acumular com outro cargo, o atendimento do adolescente que cometeu ato fracional e o Conselho Tutelar, a Lei 13.431 da escuta protegida e o Conselho Tutelar. O que mais que tem lá? Indisciplina escolar e ato infracional, qual é a diferença de um e de outro, se tem atendimento do Conselho Tutelar. O que mais? Não me lembro agora. Vai ter um modelo de lei. Olha, o modelo de lei, vou dizer para vocês, o melhor modelo de lei de todos os tempos aí, tá? Tá tudo contemplado, tudo contempladinho. Hora extra, sobreaviso, vale alimentação, igualdade de direitos com o servidor público, direitos e deveres com o servidor público, a questão da estrutura física do espaço Conselho Tutelar, a estrutura administrativa de pessoal também. Vai estar lá, que mais? A questão da possibilidade de compatibilizar o cargo de conselheiro com o cargo de professor. Vai estar lá disponibilizado como será a prova do processo de escolha e o processo de escolha dos conselheiros tutelares. Tá bem, olha, show de bola. Melhor do que a lei orgânica aí que estão falando que tá para sair e que não sai nunca, tá? E ainda tem um modelinho de regimento interno também, para os conselheiros tutelares aí que não tem, porque sempre lembrando que o regimento interno do Conselho Tutelar, quem faz é o Conselho Tutelar, mais ninguém. Então tem um modelo de regimento interno. Ó, esse livro aí que está para sair tá show de bola para os conselheiros tutelares. Assim que sair eu anuncio aí nas redes sociais, tá bom? Vamos lá. Renata, a quem devemos cobrar ter convênio com a instituição de acolhimento? A Secretaria de Assistência Social, Renata. Ó, o artigo 208 diz que a falta de serviços ou a oferta irregular de serviços enseja em crime de responsabilidade ao qual o Ministério Público deve abrir ação civil pública contra o município. Então vocês têm que ver a demanda de vocês, né? Porque não é muito difícil o município ter condições, o município pequeno, pelo menos, ter condições financeiras de estar arcando com um acolhimento institucional que é um custo bem alto, né? Aqui em Itapema, município que eu trabalhei, esse acolhimento custa aí R$150 mil por mês, e para vocês terem uma ideia, hoje tem um adolescente acolhido, então veja que custo alto. Seria muito mais barato eu ter um programa de família acolhedora que seria bem melhor também para o adolescente ou para a criança. Mas a instituição de acolhimento é um serviço da assistência social. Vocês têm que conversar para ver a demanda. Se não puder implementar o serviço, que se faça convênio com outros municípios ou outras instituições, né? E tem outras instituições que algumas fazem convênio. Para receber adolescente é mais difícil, mas para receber criança tem sim, tá? Mas o ideal é provocar o município para que ele crie um programa de família acolhedora, que é muito melhor e mais barato. Normalmente os municípios aí, já vi município que paga de 1/3 de salário mínimo até 2 salários mínimos por criança que esteja em família acolhedora. Então é muito mais barato, né? Lógico que tem que ter uma equipe de acolhimento, uma equipe responsável, uma equipe técnica responsável pelo programa Família Acolhedora, mas sai muito mais barato e é muito melhor para a criança, porque é muito melhor ela sair de uma família e entrar numa família, e não sair de uma família e entrar numa instituição que tem regras, mas que não é a mesma coisa que uma família, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Silvia, Conselho Tutelar pode dar guarda? Não, pelo amor de Deus, Silvia, não, não, não e não, né? Conselho Tutelar, vamos lá, ó, pasmem o que vocês vão ouvir agora, muitos até podem rir aí, que parece para alguns, e eu sei que quem me acompanha já me ouviu falar disso. Vamos lá, vou dar uma notícia para alguns aí que não sabem. Conselho Tutelar não dá guarda, não regulamenta visita, não regulamenta a pensão alimentícia, não regula a questão da pensão alimentícia, não faz divórcio, não divide bens, não dá autorização para viagem, não verifica alienação parental. Veja que a alienação parental, inclusive, tem uma ação própria na justiça que chama Ação de Verificação de Alienação Parental. Então, é de cunho exclusivo do Poder Judiciário. Onde é que está isso? Deixa eu me lembrar as coisas que são exclusivas do Poder Judiciário para passar para vocês aqui. Compete. Aqui, ó. Tá lá no artigo
148 do ECA. A Justiça da Infância e Juventude é competente para... Vamos lá, tá lá. Conhecer da representação promovida pelo Ministério Público, conceder remissão, conceder pedidos de adoção, conceder ações civis fundamentadas nos direitos difusos, conceder ações decorrentes de irregulares de entidades, aplicar penalidades administrativas nos casos de infração contra a norma de proteção da criança, conhecer dos casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas, que nós temos lá no 136 Ciso U, quinto, se não me engano, que é encaminhar autoridades judiciárias caso de sua competência, né? Olha lá, parágrafo único, quando se tratar de criança e adolescente nas hipóteses do artigo 98, também é competente a autoridade judiciária, a Justiça da Infância e Juventude, conceder os pedidos de guarda, as ações de destituição do poder familiar e perda, suprir a capacidade de consentimento para casamento, conhecer pedidos baseados na discordância paterna e materna em relação ao exercício do poder familiar, conflito de interesse entre pai e mãe que separaram, Justiça da Infância, conceder emancipação, designar curador especial, isso aqui é importante lá na delegacia, não localizou a família, por que o delegado tem que comunicar ao juiz da infância, que está lá no ECA, no 107, a autoridade judiciária? Porque se não tiver representante legal para o adolescente, é o juiz que vai designar um curador especial em caso de apresentação de queixa ou representação e outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em teses de criança e adolescente, tá? Conhecer as ações de alimento, determinar cancelamento e retificação do cumprimento de registro de nascimento de óbito. Entre outras ali as competências para fazer as portarias do artigo 149. Então, o Conselho Tutelar não dá guarda. O Conselho Tutelar encaminha, se é caso de discussão de guarda, encaminha ao Poder Judiciário para que ele receba aí esse encaminhamento e determine o que fazer, tá bom? Vamos lá, dando continuidade aqui. O Djair, tudo bom, Djair? Nos casos de necessidade de aplicabilidade de medida protetiva ao adolescente que praticou ato infracional, o judiciário não tem poder para aplicar essas medidas? Tem, já respondi sobre isso, Jair. Tem sim. Está lá no artigo 112, inciso 7º, tá? Vamos lá pegar de novo para ler aqui. Artigo 112. Aqui. Artigo 112, inciso 7º, Verificada, 112, inciso 7º. Verificada a prática de ato fracional, a autoridade competente deverá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Essa autoridade aqui do ato fracional é o juiz, tá? Qualquer uma das previstas no artigo 101, do 1 ao 6º. Veja só, juiz nem aplica medida de acolhimento institucional, é só até o 6º, tá? Ele pode sim e deve aplicar medida de proteção ao adolescente que cometeu ato fracional. É atribuição do Poder Judiciário, tá? Mas, como eu alertei, vamos dizer que já aplicou a medida socioeducativa, está em acompanhamento no CRAS, e o adolescente não consegue fazer a matrícula na escola. Então, o CRAS pode comunicar a violação de direito ao Conselho Tutelar, que ele vai aplicar a medida de requisição de matrícula. Lembra que eu falei antes? O CREAS é o polo de recebimento das violações de direito e que faz as suas próprias requisições. O CREAS pode requisitar a matrícula. A educação se negando, comunica o Conselho Tutelar que vai aplicar a medida, tá bom? Paulinho, dúvida? Tudo bom, Paulinho? Poxa, Paulinho, nós temos que fazer uma live, hein? Nós vamos combinar nós dois fazer uma live sobre o atendimento, serviço e fortalecimento de vínculo em época de pandemia e essa questão aí de estar parado os serviços aí nessa época de pandemia. Tá certo que a gente não pode se reunir, né? Não pode haver aglomeração, mas a gente pode sim manter contato aí virtual também com os grupos. Ora, a gente sabe que não vai atingir todo mundo, mas aqueles que a gente atinge, a gente ajuda e talvez diminua as violações de direito, né, Paulinho? Mas deixa eu ver tua dúvida aqui. Sobre o decreto 10.282 de março, sobre a essencialidades dos serviços. No caso do social, devemos garantir continuidade do serviço de convivência? Olha só, o decreto 10.000, desculpe aí, estou com a coceira aqui no olho aqui. O decreto 10.282 agora de 2020, ele regulamentou uma lei já, que é de 1900 e lá vai cacetar.
Não vou lembrar agora a data certinho. Mas esse decreto lá na lei já dizia que assistência social é serviço essencial. Então eu não entendo, estou aqui na minha casa agora, aqui, o Paulinho conhece, né, Paulinho? Paulinho já esteve aqui. Tá ali na sala ali a minha esposa e mais um monte de colega aí do CREAS. Aí estão conversando, fazendo uma reunião do CREAS. Então, o que elas vêm questionando? Que elas teriam que trabalhar revezamento. E eu disse ali para elas agora mesmo, olha, a assistência social é serviço essencial, não devia nunca ter parado. Claro que a gente não pode se reunir em grupos, mas a gente tem que continuar fazendo hora. A educação não é serviço essencial, mas está funcionando em modo online. E por que o serviço de convivência também não pode funcionar de modo online? Aí a gente vai dizer assim, mas nem todo mundo tem internet. Bom, nem todos os alunos da educação básica e das escolas municipais e estaduais têm internet, mas eles estão dando aula online, né? Então, é aquelas pessoas que a gente consegue atingir, né, Paulinho? É que a gente vai continuar mantendo o vínculo e vai continuar fazendo com que aquelas crianças, adolescentes, idosos vão ter um vínculo com você e vão estar evitando aí novos atos infracionais, novas situações de vulnerabilidade e assim por diante, né? Nós vamos marcar uma live, nós dois aí, só para tratar sobre serviço de convivência e medida socioeducativa, tá? Para tirar dúvida aí do pessoal aí da assistência também, tá bom, Paulinho? Vamos lá. Paulinho, mais uma aqui. A gestão estaria violando direitos, não dando continuidade? Claro que sim. Se é serviço essencial, não dá para entender por que está fechando, né? Eles mesmos estão descumprindo a lei federal. Então, a saúde, a assistência são serviços essenciais, assim como a segurança pública. Então, eles têm que estar funcionando, tá bom? Vamos lá, dando continuidade aqui. Roberto, a minha antes dessa. Aonde, Helena? Mas eu já respondi a tua, eu acho. Vamos lá, Luci, enviar a solicitação. O André aqui, o Conselho Tutelar pode requisitar do CMDCA a relação de entidades que têm seu certificado atestado de funcionamento? Olha só, André, o ECA diz lá no artigo 90, deixa eu ver bem certinho aqui qual é o artigo, peraí. Lá no artigo... Tá, aqui a qualificação, não vou lembrar aqui certinho o artigo, tá? Mas olha só, cada entidade que é inscrita no CMDCA é obrigatório a comunicação do CMDCA ao Conselho Tutelar, para que ele proceda a fiscalização, tá certo? Todas as entidades são inscritas são assim, todas as entidades governamentais e não governamentais, para que ele possa fazer a fiscalização para saber se essas entidades cumprem com os princípios aqui do artigo 92, né, que são preservação dos vínculos familiares, o atendimento personalizado, desenvolvimento de atividades em regime de coeducação, o não desmembramento de irmãos, evitar, se possível, a transferência e assim por diante, tá? Tem princípios lá que as entidades têm que cumprir, certo? Claro, também cumprindo com o princípio da dignidade da pessoa humana, de que a criança e adolescente é sujeito de direitos e assim por diante, né? Que é prioridade absoluta. Então, sim, na verdade, vocês não vão requisitar ao CMDCA, a gente não requisita ao CMDCA, a gente manda um ofício com base ali no artigo, aí vocês vão procurar do 90 em diante, tá bom, André? Com base no artigo direitinho que vocês querem a relação das entidades que estão inscritas. Não se preocupe agora em saber quem é que tem o atestado ou o certificado de qualidade e eficiência, tá? Vamos começar do zero, vamos lá. Então pede a relação das entidades e começa a fiscalizar, vai lá ver como é que está e emite ou não o certificado de eficiência e qualidade, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha, eu estou sem parar aqui, já está me dando até uma coisa na garganta aqui. Espera aí, vamos lá. Tiagão Marcal, vamos lá. Conselho Tutelar de Ribeirão Neves, presente aí, CT de Jandaíra, Rio Grande do Norte, o pessoal do Brasil inteiro, né? De Minas Gerais, olha, é um estado que eu adoro, viu? Vou direto aí. Já tive em Januária, já tive em Aimoré, já tive em Caeté, já tive em
Carandaí, Belo Horizonte, e lá vai cacetada, né? Adoro, adoro. Tem uma cidade lá que eu adoro, é Carandaí, Caetés também, pessoal lá de Aimorés, lá, o Wallace, o Gabriel, presidente do CMDC, agora secretário de Assistência Social lá de Januária, pessoas fantásticas, adoro o estado de Minas Gerais. Não vejo a hora de passar essa pandemia para visitar vocês aí de novo, tá bom, pessoal? Vamos lá, a Jéssica aqui. Tivemos uma orientação da FECAM em Santa Catarina que assistentes sociais usando o artigo 101 do ECA com fundamento para os conselhos tutelares estar presente nas delegacias de polícia que devemos estar presentes. Sim, né? Jéssica, não é com base no 101, tá? Eles usam o artigo 98, porque lá no artigo 101, perdão, lá no inciso 1º do artigo 136 diz assim, atender crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98. E aí, lá o adolescente que está lá na delegacia em virtude de ato fracional não foi localizado os pais, ou os pais não quiseram ir até a delegacia. Então, aqui se houve esse entendimento em Santa Catarina de que se enquadra na hipótese de falta dos pais ou ausência dos pais, lá do 98. Então, o Conselho Tutelar atendia não pela situação do ato infracional, mas pela situação de vulnerabilidade da falta dos pais do artigo 98. E só que aqui ainda diz que qual seria a medida de proteção a ser aplicada, o acolhimento institucional. Mas daí esqueceram de vários artigos, né? Eu sou um crítico desse ponto do nosso documento aqui de Santa Catarina. Quem participa aí dos grupos Santa Catarina sabe disso, que volta e meia eu vou lá dar uma cutucada, né? Porque lá onde diz da apuração do ato infracional vai dizer que não localizado os pais é caso de não liberação e daí o adolescente aguardará até ser encaminhado ao Ministério Público na delegacia especializada. Nos casos de não haver delegacia especializada, ele fica em cela separada e assim tudo direitinho, aguardando ser apresentado para o Ministério Público. Não podendo apresentar logo em seguida ao Ministério Público, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento. Então, que dê aí a questão do Conselho Tutelar. Então, aqui em Santa Catarina, eles acham que o Conselho Tutelar tem uma expertise de acolhimento. E nós temos que parar com isso. Eu sempre digo, não acolham. Se vocês acham que tem que acolher, manda notícia de fato ao Ministério Público, está lá no parágrafo 1º do artigo 136. Manda lá o ofício ao Ministério Público dizendo, olha, aqui não dá mais para ficar, já atenderam no CRAS, no CRES, não resolveu nada e necessita aqui o afastamento convívio familiar. E espero o Ministério Público e o juiz decidir, não fiquem criando caso para vocês, tá bom? Para aplicar essas medidas de proteção, né, Jéssica? Mas assim, você vai ver lá no livro que eu estou lançando, que eu termino, eu faço quase tudo igualzinho aqui, o nosso documento de orientações, mas eu termino dizendo que se não localizados os pais, a polícia entrega o adolescente à entidade de acolhimento, tá bom? Vamos lá. Muda aqui. O FOR não cita no documento o conselho. Não entendi aqui essa fundamentação. Vamos lá. Quando o adolescente cometer ato infracional. Mas tá tudo ali no ECA certinho. Veja, o 88, inciso 5º. Olha só, né? Eu gosto muito de ler o ECA, muito mesmo, de verdade. O meu aqui tá todo marcado, tá vendo? Eu leio, releio toda hora. E olha só o que diz o 88, inciso 5º aqui, ó. Que deve haver uma integração operacional entre os órgãos. Ó quais os órgãos que estão aqui. O Conselho Tutelar é órgão, mas vamos ver se ele está aqui. Integração operacional dos órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social. Preferencialmente o mesmo local, e olha só para fazer o quê? Para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribui a autoria de ato fracional. Onde é que está o Conselho Tutelar aqui? Não está. E depois a gente vai ver lá na apuração do ato infracional, começa lá no artigo 170 em diante, vocês vão ver que dali em diante não tem Conselho Tutelar. Ninguém fala de Conselho Tutelar, tá bom? Então é a questão da gente fazer a leitura também, buscar decisões, e aí no meu livro vai ter o fundamento bem direitinho também, usando aí para vocês argumentar, tá bom? Falei para elas que peçam, caso seja negado, comunique. Isso mesmo, é isso aí.
O André de novo. CAPS, procurou o Conselho Tutelar para dizer que não iria fazer internação e pede internação do Conselho. Como assim? Olha só, o Conselho Tutelar só pode pedir uma internação, André, se houver um laudo psiquiátrico dizendo que aquela criança ou adolescente precisa de internação. O Conselho Tutelar não tem expertise técnica do médico, do psiquiatra, para saber se a criança precisa ou não de uma internação, né? Então precisa ter um laudo do médico. Tendo um laudo do médico, o médico já está dizendo ele mesmo para a saúde que precisa internar. Aí se a saúde não interna, aí entra o Conselho Tutelar requisitando a internação, porque o poder público não fez o que era atribuição dele, tá bom? Vamos lá, pessoal, já estamos com 50 minutos. Daqui a pouco a gente já tem que terminar, começa lá o seminário. A gente marca um outro dia também para tirar dúvida sem problema nenhum. Acho que eu vou aqui para a última dúvida aqui da AFSL Lopes aqui. Infelizmente querem que o CT intervenha em tudo. Uma mãe foi à escola e a gestora disse que tinha vaga, mas que ela tinha que ir no CT para requisitar. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, veja a triangulação. É o poder público dizendo para um órgão que ele tem que requisitar para o poder público que ele cumpra com o dever dele. Pelo amor de Deus, né, gente? Outra coisa, se a criança está em idade de ensino obrigatório e não está estudando, caberia a própria escola notificar o Conselho Tutelar dizendo que tem uma criança fora da escola. E não pedir para o Conselho requisitar a vaga se sabe que tem vaga. Isso é tipo caso aqui, Lopes. É o típico caso de fazer uma reunião com o secretário de Educação para vocês colocar isso. Ora, não precisa o Conselho Tutelar estar requisitando vaga, onde já se viu uma coisa dessa, né? Quando o adolescente é encaminhado para o CAPS, CREAS, mas falta o atendimento, quem deve fazer contato com a família para ver o motivo da falta? O próprio serviço. Só que olha aqui, eu tinha uma parceria aqui muito legal com o CREAS. Se o Conselho Tutelar requisitasse atendimento do CAPS ou do CREAS, na própria requisição eu já colocava um parágrafo embaixo assim que iniciar os atendimentos ou qualquer problema, comunicar ao Conselho Tutelar. Então o pessoal, as meninas ali do CREAS, eu tinha uma parceria muito legal. Então eles comunicavam para fazer atendimento, a família não ia, ele já ligava para mim dizendo, Roberto, a família faltou e não deu justificativo. Então eu entrava em contato com a família e dizia, peraí, o que está havendo? A gente aplicou uma medida de proteção que o intuito é ajudar vocês. E agora vocês não querem participar, isso pode se transformar ou virar numa coisa contra vocês. Vamos lá, gente. Se vocês não forem nos atendimentos requisitados, agora é vocês que estão descumprindo e não mais o Estado. Tá? Então é aquela puxadinha de orelha, advertência, que está lá no 129, né? Advertência aos pais para que eles cumpram com as suas responsabilidades. Tá bom? Continuando aqui, quase infartamos. O que houve? Nos casos de necessidade de aplicabilidade de medida protetiva, o adolescente praticou algo infracional, o judiciário não tem poder para aplicar essa medida. Já dissemos, lá, né? Artigo 112, inciso 7º, eles podem aplicar a medida. Só que veja, aí lá no artigo 136, agora não me lembro o inciso, acho que é o 8º, que é providenciar as medidas de proteção dadas ao adolescente que cometeu ato infracional pelo Poder Judiciário. Então, o juiz determina liberdade assistida de 6 meses e ainda aplica a medida de proteção de tratamento psicológico. Então, o Conselho Tutelar vai pegar aquela sentença, vai fazer um ofício à Secretaria de Saúde e dizer, tem que iniciar aqui o tratamento psicológico desse adolescente, tá? Então, é só providenciar isso, não é fazer nada, é só providenciar, requisitar para que se atenda, tá bom? Gente, faltam aí 2 minutinhos. Vocês vão me pedir, vão me desculpar, tem bastante gente aqui entrando, Ribeirão Neves, Minas Gerais, a Silvia está aí, né, Silvia? O Diego, a Vera, o Jair aí está fazendo outra pergunta, mas nós vamos deixar as perguntas agora para o restante aí. Depois eu vou gravar, essa live vai lá para o Story, do Instagram, e eu vou gravar ela direitinho e vou colocar lá no canal do YouTube, tá? Para vocês, se quiser depois estar vendo lá, não tem problema, você pode estar repetindo. Mas eu vou marcar também, pelo menos a cada 15 dias, nesse período aí, um tira-dúvidas desse, tá? O que eu quero é que vocês divulguem o Instagram, divulguem para a rede de atendimento, para que assistentes sociais, psicólogos, professores, diretores venham participar, deixe eles perguntar também. É muito importante que eles mesmo perguntem.
Aqui é do CREAS, eu posso pedir para o Conselho Tutelar registrar atendimento psicológico? Então, é legal eu responder para a rede também, né? Eu sempre digo que é muito legal a capacitação em rede, porque não adianta só dizer para o Conselho Tutelar o que é a atribuição dele, eu tenho que dizer para a rede qual é a atribuição do Conselho Tutelar. E assim, como quem já me conhece aí de capacitação, quem não me conhece vai conhecer um pouquinho agora, eu já fui 24 anos servidor público comissionado. Então, eu já fiz de tudo na administração pública. Eu conheço todos os órgãos da administração, as políticas de atendimento, tá? Então, eu sei, além das atribuições do conselho, porque também já fui conselheiro tutelar, já fui presidente do CMDCA, coordenador de acolhimento, coordenador de CRAS, entre muitas outras coisas, coordenador de saúde, controlador geral, diretor de escola, secretário de educação, secretário de turismo e assim por diante. Eu conheço bastante a estrutura da administração. Então, nas minhas capacitações, a gente trata do todo. Então, eu tento não deixar ninguém... Eu tento responder todas as questões, não deixo ninguém com dúvida. Se eu não sei, em seguida ou no outro dia na capacitação, a gente já tira essa dúvida, tá bom? Gente, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, né? Muitas e muitas e muitas dúvidas ali. Que legal, fico muito contente mesmo, muito contente que vocês estão aqui participando aqui com a gente, pessoal de São Paulo, da Paraíba, né? De Ouro Velho, olha só que legal. Vamos lá, do Maranhão, de Ibiré, Minas Gerais, mais pessoal de Minas aí, do Espírito Santo, do Mato Grosso, que legal, Piauí, Minas Gerais de novo, Tocantins. Tem também, se vocês querem assistir uma aula sobre as atribuições do Conselho Tutelar do artigo 136, tem lá no meu canal do YouTube também, Roberto Almeida, _SGD, vão lá que tem sobre acolhimento institucional, ato infracional em disciplina escolar, as atribuições do Conselho Tutelar, as lives que eu fiz com o Emerson. Como é uma coisa nova, eu ainda tenho poucos vídeos, estamos preparando outros aí, tá bom, pessoal? Aí o pessoal, o Giovanni aí do Vale do Jequitinhonha, tá? Vamos lá, vamos organizar aí, Giovanni, assim que passar isso tudo aí, a gente vai fazer uma capacitação muito legal aí com vocês também, tá bom? Pessoal, vamos lá, Francisco de Sergipe, muita gente legal mesmo, não vou conseguir ver tudo porque está acabando o tempo aqui, tá bom, pessoal? Então, assim, de coração mesmo, muito obrigado pela participação de todos. Daqui a 15 dias, marcamos daqui a 15 dias, sem ser na próxima quarta, na outra, um outro Tira Dúvidas, tá? Divulgue com o pessoal aí para que todos estejam presentes. E ajude a lembrar o pessoal que para assistir a live tem que estar me seguindo lá no Instagram, tá certo? Vamos lá, também tem o grupo SGD lá no Facebook, se vocês procurarem SGD, Sistema de Garantia de Direito, também tem o grupo lá. Tem o Instagram aí, Sistema de Garantias, tem o canal no YouTube, Roberto Almeida _SGD, né? Tem o meu WhatsApp, que é o 479-9958-8373, está à disposição. Tem o livro, né? Tem tudo para ajudar vocês. Tem o livro, que se vocês quiserem, ainda tem alguns ainda para venda, né? Essa semana foi impressionante o que o pessoal procurou. E comecinho de junho aí tem o outro livro com os temas, tá bom? Muito obrigado por tudo, gente. Boa noite de verdade. Que vocês tenham um ótimo simpósio, quem vai participar, né? E quem vai participar das outras lives também, que vocês tenham uma boa capacitação aí. Boa noite, então. Obrigado a todos e até a próxima, tá? Amanhã tem a live com o Emerson Freitas, que vamos tratar sobre estupro de vulnerável. Então, espero vocês amanhã também às 19 horas. Tá certo? Até amanhã, então. Até mais. Um beijo grande para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.